Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, vocês estão entendendo agora o porquê que o tio colocou no início da interpretação dos espectros aquela fala do livro do Chalmers, né? Então, na verdade, aqui a gente está romanceando em cima de um monte de rabisco, né? O propósito do tio é treinar o olho de vocês para enxergar traços característicos do espectro, porque esse espectro é uma impressão digital da nossa substância que está em análise, né? Então a gente precisa treinar o nosso olhar para enxergar rabiscos, riscos característicos para conseguir identificar que substância que nós temos, né? E isso é chato de fazer, não tem jeito, né? A gente precisa praticar. O tio precisa mostrar para você um número bastante significativo de espectros para você perceber os diferentes traços característicos, para você aprender a olhar para um espectro. Tá? Então nós vamos fazer isso muitas vezes, eu vou fazer aí quase 20, a gente vai interpretar por volta de quase 20 espectros. Tudo bem? Não tem problema nenhum, vai dar trabalho? Vai, para mim e para vocês, né? Mas é assim que a gente aprende, ok? Então vamos lá, vamos brincar aqui, né? Passamos aqui um risco em 3.000, ó. Existe um método para olhar, não é olhar de qualquer jeito, existe um método. Passamos um risco em 3.000 e um risco em 1.500, né? Então aparece uma coisinha aqui do lado, mostrando que eu devo ter dupla ligação, ó. Perceba que quando eu comparo com slides anteriores e com slides anteriores, você percebe que esse risquinho que vem aqui do lado, ó, é característico de carbono sp2. Quando ele aparece um pouco mais deslocado lá em 3.300, é carbono sp3, é carbono sp, é tripla ligação normalmente, né? Então aqui, ó, característico de dupla ligação. Aqui depois de 1.500 também está saindo rabisco, ó. Tá saindo chifrinhos aqui, né? E existe um outro padrão por aqui, ó. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Quando eu olho para o espectro de massa, tem alta deficiência de hidrogênios, tem 8 hidrogênios deficientes. Portanto, é possível que seja aromático. Então, vamos bater o martelo, vamos ver como é que a gente chega à conclusão que eu tenho aqui uma substância aromática, um espectro de infravermelho de uma substância aromática. Vamos lá, ó, chifrinhos, perto de 2.000, né? Então, passei um risco aqui, passei um risco aqui. Tenho aqui, ó, pico de dupla ligação. Tenho aqui um pico saindo mostrando que eu tenho carbono sp2, né? Chifrinho de aromático. Depois de 2.000 não tem nada, ó. Não tem nada depois de 2.000, então provavelmente eu não tenho tripla, que aqui é a região das triplas, né? Na região das duplas eu tenho. Não tenho bacia de hidroxila, não tenho pico característico de amina, de nitrogênio, não tem pico aqui da nitrila, né? Então eu posso desconsiderar, não tenho aquele pico aqui em 1.700 profundo, né? Aqui perto de 1.700, 1.800, característico de carbonila. Então eu posso desconsiderar ácido carboxílico, amida, éster, aldeído, cetona. Não tem pico da hidroxila, então desconsidero álcool, enol e fenol. Perceba que a gente vai por eliminação, gente. O espectro me fornece uma série de informações que eu posso dar negativas, né? Então não tem pico de amina, não tem pico de éter, tem pico de dupla e de tripla não tem, certo? Muito bem, agora, então eu não posso olhar para todos os rabiscos, eu tenho que ter um olhar direcionado. Se eu olhar para todos os rabiscos, eu fico maluco, certo? Muito bem. Então, vamos bater o martelo agora. Vamos tentar bater o martelo na estrutura. Ó, como isso aqui me mostra que provavelmente eu tenho anel aromático, isso aqui também me mostra, isso aqui me confirma, não? Ó, esse pico aqui antes de 3.000 está dizendo que eu tenho carbono sp3 na estrutura. Então
esse tipo de estrutura aqui está associado ao estiramento da ligação CH de carbono sp3. No carboninho normal, que faz 4 ligações. Então tem o carbonos ali que não são com duplas ligações, né? Eu tenho 10 carbonos na cadeia, então eu tenho ali pendurado no anel benzênico carbonos com 4 ligações, tá? Então vamos lá, vamos bater o martelo aqui, ó, para eu confirmar que tipo de anel benzênico que eu tenho, para saber se ele é mono substituído, se ele é dissubstituído na posição orto, meta, para. O que me ajuda a confirmar é essa região aqui, ó, depois de 500, entre 500 e 1000. É esse padrão aqui que me ajuda a confirmar. Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. Vamos olhar aqui a tabela do tio. Eu espero que eu tenha mostrado, que eu tenha mandado. Eu acho que eu vou mandar essa tabela para vocês, porque sem ela fica difícil de confirmar aromático, gente. Essa tabela aqui do Silverstein, ela é muito boa. Vamos ver se eu consigo aqui colocar. Vamos ver. Olha lá. Então, parece, né? Parece que essa substância aí, ele tem o seguinte padrão, né? Ele tem o padrão da meta-substituição, né? Ele é dissubstituído na posição meta. Então, na posição 1, 3. Vamos ver se eu consigo trazer a câmera mais para cá. Vamos lá, eu botei a régua. Tá ruim, mas o tio dá um jeito. Aqui a gente tem boa vontade para ensinar. Ó, a posição 1, 3 é a meta substituído, certo? Vamos ver como é que sai o padrão lá no fundo, ó. Olha lá, esse pico aqui, ó. Olha lá, fundo e fino, olha lá. Ó, ele sai em 700. O tio tá descrevendo a escala para você. A escala tá lá em cima, ó. Mas já tô falando para você, ó. Ele sai em 700. Aqui, ó, é 800. Também ele é fundo e fino. E ele sai um pico médio ali, ó, perto de 900. Pouquinho antes de 1000. Então ele sai 3 picos seguidinhos aqui, ó. Ó, exatamente como você tá vendo lá no espectro. Olha lá. Ó, perceba que é um padrão diferente, né? Ó, 700, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Opa! Olha lá. Opa! Aqui, ó, 700, ó, 500, 600, 700. Sai 700, um pico fino e fundo. Em 800 ele sai outro pico fino e fundo. E em 900 ele vai sair um pico já mais mediano. Então ele sai com um padrão assim, ó, subindo. Isso aqui é característico de meta-substituído. De anel aromático meta-substituído. Né? Tá vendo? Ó. Perceba que ele é diferente, o meta-substituído, que é 1,3, ó. Ele é diferente, o padrão que sai aqui, dos outros, ó. O orto-substituído, ele sai só um pico fino lá em 700, olha lá, ó, de cima. Ó, ele não sai seguidinho 3, ó. O mono-substituído, ele sai 2 picos fundos e finos, olha lá. Então, tô subindo a linha, tá? Olha lá, com o dedinho. Certo? Então ele sai 2, 1 e aqui são 3, ó. Tá vendo? Gente, a gente tá romanceando sobre os traços. Tô te ensinando a interpretar. Tô te ensinando a diferenciar um mono, um di substituído na posição orto e um meta substituído. Ele tem um padrão de risco, gente. Certo? Tudo bem? Todo mundo conseguiu compreender? Então vamos bater o martelo na substância? Que substância que nós temos aqui? Um metadietilbenzeno. Apenas com espectro de massa e com espectro de infravermelho, dá para bater o martelo no metadietilbenzeno? Não. Vou te explicar por que não. Eu precisaria do espectro de RMN. Ó, vamos para a folhinha com o tio. Olha lá.
Olha lá, então, esse daí é o espectro de infravermelho dessa substância aqui, ó. Do meta dietilbenzeno, né? O espectro de infravermelho, juntamente com o espectro de massa, né? O espectro de massa me diz que é um C10H14. Até aí, beleza, maravilha, né? Esse aqui é a informação do espectro de massa. O espectro de infravermelho só me diz que eu tenho um anel aromático e que eu tenho duas substituições, uma substituição aqui e outra substituição aqui, na posição meta. Mas ele não me diz, por exemplo, que eu tenho dois radicais etil pendurados. Eu posso ter essa configuração aqui, né? Ó. Eu posso ter um metil aqui e um propil aqui. Né? Então, quem é que garante que não é essa estrutura? Quem vai me garantir para eu ter a certeza que é essa estrutura e não essa é o espectro de RMN, que me facilita muito. Certo, gente? Tranquilo? Mas o espectro de infravermelho, juntamente com o espectro de massa que me dá a fórmula molecular, me possibilita chegar bem perto da minha estrutura que eu estou querendo, ó, que é essa daqui. Tudo bem? Gente, eu vou ficando por aqui. Beijo, beijo. Até a próxima. Até o próximo espectro.